vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Este é o meu Patrol. É um Nissan Patrol GR 60 de 89. Eu comprei este motor em agosto de 2013. Este carro não veio assim. Veio com o motor RD28 Turbo original, quando veio para as minhas mãos. Este motor é um RT25DET Série 2 de um Nissan Skyline GTS-T de 2000. E agora vocês perguntam porquê, não é? Opa, porque me apeteceu, basicamente. Não tenho outra resposta. Eu comprei a parte da frente do Nissan Skyline R33 GTS-T e depois lá pedi para me tirarem o motor. Isto foi para evitar impostos de importações adicionais, pois se enviasse a frente tinha que pagar imposto como se fosse um carro e não um componente. Vá-se lá saber porquê. Mandei vir então o motor diretamente para a doca do Porto, onde eu trouxe na mala do meu Jeep. E aí comecei a começar o motor e pensei, o quão difícil poderá ser? Pois, agora é isso. A minha ideia é fazer uns vídeos a documentar o resto do processo deste swap e mais projetos deste género que eu posso vir a fazer. Eu estava muito focado neste projeto no passado, mas fiquei sem ter um espaço prático para poder trabalhar nele. E continuo a não ter, não é? Mas decidi não esperar mais e tenho umas ideias para o espaço. Se são boas ou mais ideias, vamos ver. Mas vamos lá falar sobre o Jeep. Vamos olhar aqui para baixo. Isto deve ser a parte a nível mecânico mais complicada deste swap. Está cheio de silicone, eu sei, mas eu vou contar a história. Este motor originalmente é de tração às 4, onde o diferencial e o cárter são um só componente, que no Skyline é um design super inteligente, pois o motor pode ficar baixo, dá mais estrutura ao carro e estabilidade também, não é? Neste caso não funciona muito bem, porque temos aqui um eixo rígido e toda uma componente de coisas que não encaixam. Atenção, eu sei que há duas versões deste bloco. Há uma versão de tração às 4 rodas e outra de tração traseira. Mas na altura era muito cara. Ainda para mais a versão de tração traseira. Completamente fora do meu orçamento. Então o que eu fiz foi começar a desenhar um cárter em CAD com uma mistura da furação do bloco de 4 rodas com o de tração traseira. Isto para dimensionar o recolha do óleo que agora vem atrás, mas tem que colocar na opção original do motor. Depois de desenhado e testado o design, mandei cortar a laser em alumínio, assim como uma chapa só com a furação para poder prender tudo enquanto soldava a cárter. O objetivo disto era evitar a distorção. No fim de tudo soldado e testado por fugas, mandei retificar a chapa final. Este trabalho não foi assim lá muito bem feito, até porque ficou com um alumínio derretido. Bem, isto entretanto para já não verteu, tem aqui óleo, por isso vamos ver. Um dos trabalhos que vou ter que fazer vai ser remover estes parafusos que supostamente eram galvanizados, não são, e limpar isto tudo que está aqui e rever. Por isso, se tiver que mudar alguma coisa, muda-se. Também é que reparar que isto foi o primeiro projeto que eu fiz assim mais exigente a nível de CAD. Eu tive que aprender CAD, eu tive que aprender a soldar alumínio. Foi bastante demorado porque eu tive que aprender a calibrar a máquina. Deitei montes de alumínio fora. Também deitei montes de peças de padrões de furação. Mas pronto, estou bastante feliz com o resultado, apesar de aqui não estar bonito porque tem aqui estas marcas de umidade. É o que é. Depois aqui em baixo também há alguns afazeres, como podem ver aquele tubo de água está encostado, como é óbvio isto não vai ficar assim, mas para já, para fazer uma primeira rodagem,
Depois aqui no sistema de combustível, isto tinha um motor a diesel, não é? Isto que eu fiz aqui é temporário, não tenciono que fique assim de tudo. O objetivo é aprender como fazer um sistema de combustível e como posso fazer que se adeque a um carro todo terreno. A ideia disto é ter combustível sem quebras na pressão ou bolhas de ar. Esta bomba é uma facete, uma bomba de carros a carburador, que puxa o combustível do depósito principal para este mini depósito, que depois recircula de volta para o tanque principal. Esta bomba é boa a puxar combustível com ar ou com falhas. Depois, a partir deste mini reservatório, esta bomba Bosch 044 envia o combustível de volta para a régua de injeção e retorna de volta para o reservatório. Na teoria, isto permite ter sempre combustível em acelerações ou em inclinações. Depois, aqui na frente, temos mais uma sanita. Temos aqui um regulador de combustível da Aeromotive, não me lembro o modelo, onde tem um regulador com base na pressão, neste momento é um parafuso, mas pode ser um solenoide eletrónico mais para frente, e um sensor de pressão. Basicamente isto fica após a régua a certificar que existe sempre alguma pressão no combustível e só depois é que retorna para o mini tanque. Bem, e é isto. Esta é a minha sucata. A partir daqui é trabalhar no sistema elétrico e na centralina, sendo a ideia documentar de forma mais detalhada, pois eu acho que há alguma informação que pode vir a ser útil para mais pessoal, ou então só mesmo para rir. Bem, tchau e até logo.